Bem, olá a todos. Mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns, hoje dia 2 de junho de 2021. Nós estamos nas Manifestações Espíritas, que é a segunda parte do Livro dos Médiuns, hoje entrando no capítulo 6º, das manifestações visuais. Então, esse item, essas lições estão subordinadas às noções sobre as aparições. O que são aparições? São quando o espírito ele se torna visível a nós. Mas como visível? Nós vamos ver isso aí, tá? Então, no item 100 desse capítulo, Kardec faz uma observação. De todas as manifestações espíritas, sem contestação, sem dúvida alguma, as mais interessantes são aquelas em que os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Então, Kardec fazia as perguntas sobre isso e os espíritos respondiam. Esse é um item bastante longo, ele tem cerca de 30 perguntas. Então, nós vamos dividir em 3 partes. Então, as noções sobre as aparições, nós vamos ver 10 ou 11 inicialmente, depois outras 9, 10 ou 9 ou 10, e finalmente as últimas 10. Então, durante 3 sessões, nós vamos estar tratando sobre essas noções sobre as aparições. Vamos lembrar sempre que esse conhecimento, isso tudo que nós estamos tratando, temos que voltar no tempo, no ano de 1861. Então, a gente vai ter que entender que era um momento que Kardec estava aprendendo, que ele estava desenvolvendo, ele estava colocando no livro isso, e que a humanidade, que no que diz respeito ao espiritismo, era praticamente francesa, né? Então era local. Então dali sim iria depois se expandindo para outros locais. Mas naquele momento estava restrito àquela região, naquela sociedade, naquele grau de conhecimento. Então tudo era aprendizado. Hoje nós temos muito conhecimento a respeito, já temos muito conhecimento, mas é importante que a gente lembre que teve um começo, e nós estamos justamente estudando um livro que estava no começo disso, né? Então, Kardec pergunta para os espíritos podem se tornar visíveis? Aí a resposta é, sim, podem, sobretudo durante o sono. Opa, mas peraí, então ele está visível só para mim? E aí, Kardec vai explicar nessa nota que nós vamos tratar, tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar, por favor, que sempre dá uma interferência ou outra. Então, Kardec vai estar comentando que nós vamos estar lidando com aparições que outras pessoas veem, né? E nós vamos estar entendendo isso aí, não somente pelo sono, pelo desprendimento durante o sono, né? Então, e aí? Pode se tornar visível? Sim, muito mais frequentemente durante o sono, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém, isso é mais raro. Bom, eu lembro de uma colocação daquele escritor, jornalista, Marcel Sotomayor. Ele escreveu alguns livros sobre Chico Xavier, sobre Allan Kardec, e ele biografou Chico Xavier. Um livro conhecido é As Vidas de Chico Xavier, né? É bastante conhecido. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque é muito interessante. E um dia ele estava comentando, numa palestra, aliás, foi mais de uma vez que ele comentou isso aí, Chico Xavier, que via espíritos e às vezes confundia, né? Então, a visão, achando, se não sabia se estava encarnado ou não. Ele disse que estava do lado de Chico Xavier, chegou uma velhinha, uma senhora, ele já estava também bem velhinho, e começou a conversar com ele. Daí ele falou assim, me desculpe, mas a senhora está encarnada ou desencarnada? Aí a velhinha falou assim, eu estou encarnada, Chico, né? Aí ele falou, graças a Deus, né? Então, para ele era muito confuso, né? Outra coisa que também
Geraldo Lemos Neto, ele comenta que Chico Xavier, algumas vezes, tinha dúvida do que ele via, porque às vezes tinha sessões, isso bem no começo, né? Tinha sessões e ele, sessões mediúnicas, e apareciam os espíritos, depois ele comentava com alguém que participou da reunião, você viu Emmanuel, você viu esse espírito, você viu aquele espírito? E ninguém viu, só ele que tinha visto, né? Porque ele tinha esse dom. Então, como eles falam aqui, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém, isso é mais raro. Por isso que só ele via e nem todo mundo via, né? E aí, para ele era difícil entender aquilo. Aí, quando ele foi para sessões de materialização, que era o grande desejo dele conhecer o médium Peixotinho, então aí, quando tinha as materializações, aí todo mundo via. E aí ele estava tranquilo e feliz, porque não era da cabeça dele. Todo mundo via. Então, espíritos existiam, né? Outro, Divaldo Pereira Franco. Dizem que ele não tirou a habilitação até hoje, porque para ele ia ser muito difícil começar a desviar de espírito nas ruas e bater em outros, né? Encarnados, né? Ou outros carros, enfim. Porque ele via com muita nitidez. Quem assistiu o filme dele sabia que quando ele estava trabalhando naquela repartição pública, espíritos vinham até ele para solicitar serviços sobre herança, sobre o que fosse ali, enquanto estavam encarnados, e ele não conseguia distinguir um do outro, né? Outro assunto, outro exemplo, o último que eu posso dar, é que um amigo, agora desencarnado, mas continua amigo, o Amilcar Delchiaro Filho, a irmã dele via espíritos. E às vezes ela estava no ponto de ônibus, ela olhava, o ônibus estava lotado, né? E ela deixava passar, falava, vou pegar o próximo que não tem ninguém. Aí passava o ônibus, ela observava com um pouco mais de rigor e via que estava vazio, né? O que ela via, na verdade, numa primeira olhada, eram os espíritos. Então, estava lotado de espírito o ônibus. Então, algumas pessoas veem, mas é raro, né? E aí, Kardec faz uma observação, né, nessa nota. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais. Então, ele se emancipa, né? Fica mais livre e pode ver os outros espíritos mais facilmente, entrando em comunicação com eles. Por quê? Porque o espírito, ele passa temporariamente a viver no mundo dos espíritos e vai ver os espíritos como se fora um espírito igual, porque ele está vendo com a visão espiritual. Quando nós estamos encarnados em estado de vigília e não somos médiuns videntes, são os olhos nossos que estão vendo, e ele é um grande filtro. Então, ele só vê o que está num padrão vibratório, né? numa frequência que é material dentro dessa frequência de mínimo e máximo, e aí ele pode ver só, os olhos dele funcionam, os nossos olhos funcionam nessa faixa de poder perceber certa frequência, né? Já o espírito, ele vê além daquela frequência. Então, é muito mais abrangente. Por isso que ele entra em contato e pode ver, né? E até se comunicar. O sonho é exatamente a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, diz-se que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Eu só não me lembro do sonho, mas na verdade ele está ali, né? Ele aconteceu, nós entramos em contato com o mundo espiritual, mas a gente não se lembra, só isso. Aqui, nesse momento, quando se trata de noções sobre as aparições, nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília, ou seja, eu estou acordado e olho, né? E aí ele manda ver, inclusive, fala, dá uma olhada lá no Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. Então é nesse ponto que nós já estudamos, né, no Livro dos Espíritos, tem gravação disso, né, vai poder ser visto, e aí, inclusive, nós tivemos um palestrante para poder estudar melhor o assunto, que foi o Enzio, né? O Enzio veio nos contribuir com isso. Então, ele falou da emancipação da alma, né? Mas quem quiser voltar lá pode ver que
É bastante interessante. Aí na segunda questão, os espíritos que se tornam visíveis pertencem mais a uma categoria do que a outra? Ou seja, só vêm espíritos superiores ou só espíritos inferiores, do ponto de vista de evolução moral, né? Porque não quer dizer, intelectual é outra história, mas moralmente falando. Então, qual que aparece mais? Né? Aí os espíritos falaram, nenhuma nem outra. Podem pertencer a todas as classes, desde as mais elevadas como as mais inferiores. Então, os espíritos podem aparecer para a gente, está aqui, eu estou acordado, estou aqui conversando com vocês, de repente percebo um espírito aqui do meu lado. Qual a categoria dele? Depende. Pode ser inferior, pode ser superior. A terceira pergunta. É permitido a todos os espíritos se manifestarem visivelmente? Olha, isso é muito importante, essa resposta é muito importante, porque tira o medo nosso. Por que medo? Nós já falamos de um exemplo de uma companheira nossa, que fazia parte do estudo, quando ela soube que os espíritos estavam presentes em nossas vidas todo o tempo, ela não queria esse conhecimento. Então, para ela foi fácil, ela simplesmente passou a não participar mais das reuniões, porque ela não podia admitir que ela estava em casa convivendo com espíritos, né? Então, é permitido a todos os espíritos se manifestarem visivelmente? Todos o podem. Então, pode, mas nem sempre querem ou têm a permissão para fazê-lo. Então, o que significa isso? Eu, por exemplo, estou desencarnado. Puxa, eu queria tanto falar com a minha esposa, falar com os meus filhos, meus netos. Então, eu quero, eu gostaria e até posso aparecer para eles. Mas eu nem sempre tenho a permissão para fazer isso. Então, isso é muito importante. Tem que ter permissão. Por isso, e mais tarde nós vamos explorar um pouquinho mais esse tema, né? Kardec explora isso, e nós vamos perceber que não precisa ter medo. Se os espíritos não têm permissão, significa que nós temos que viver a nossa vida sem interferência deles. E nós vamos estar explorando isso, que é muito interessante. A quarta pergunta: quais os objetivos dos espíritos que se manifestam visivelmente? Por quê? Por quê? Qual que é a finalidade, né? Olha, isso depende, de acordo com as suas naturezas. O objetivo pode ser bom ou mal. E aí a gente vai ver o quê? Depende também do espírito, né? Como pode ser permitido a eles se manifestarem quando é para um mau objetivo? Por quê? Por que permite? Porque a gente acabou de ver que todos o podem, mas nem sempre querem ou têm a permissão para fazê-lo. Tá, se nem todos têm a permissão, por que permite que o mau espírito venha com, quer dizer, um espírito se apresente com um mau objetivo? Aí a resposta, nesse caso, é para experimentar aqueles a quem eles aparecem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Essa resposta me fez lembrar de uma pessoa que vê espíritos. E ela procurou por mim, procurou por nós, falando, olha, eu vejo espírito desde criança e tal, mas eu quero aprender a respeito, eu estou achando que chegou o momento e tal. E eu estou... mas eu gostaria de estar frequentando, gostaria de estar tendo contato com esse conhecimento. Claro, vamos passar a fazer parte do estudo. Venha para o estudo, né? E ela não veio, né? Há poucos dias atrás, ela falou, olha, nunca eu vi tanto espírito aparecer para mim e nem todos são bons. Alguns são muito feios, né? O que eu faço? É simples, é aprender a respeito disso, é conhecer. Porque somente o conhecimento vai te trazer tranquilidade para você poder entender tudo o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo com ela? A pressão espiritual, já que ela é médium, né? Ela é evidente, então está ficando cada vez maior essa pressão. Então, está empurrando ela para o conhecimento. Então, a resposta é: a intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Qual que é o resultado disso? O conhecimento, o aprendizado.
Então, esse é um exemplo de que pode ilustrar essa questão e essa resposta dos espíritos. Aí na sexta, qual pode ser a finalidade pretendida pelo espírito que se torna visível com má intenção? Por que ele se apresenta? Então, basicamente é isso, ou amedrontar ou se vingar. Que, na verdade, é uma coisa só ali, né? E ainda nessa mesma questão, ele deriva para mais uma, ele dá mais uma extensão, né, para essa questão. O que pretendem os que vêm com boa intenção? Agora é o contrário, não são aqueles que querem se vingar ou amedrontar. A resposta é consolar as pessoas que guardam saudades deles, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes até pedir assistência para si. Então, basicamente é isso. É uma boa intenção. Está com saudade, aquilo que eu dei o exemplo. Eu gostaria muito de me aproximar da minha família. Então, se tiver um motivo justo, então vou ter a permissão de me tornar visível para para essas pessoas da minha família, né? Eu vou abrir um parênteses aí para aqueles médiuns que têm mania de não fechar a boca, né? A ver espírito e já vai falando. Olha, eu estou vendo do seu lado um espírito assim, assim, assim. Você conhece? Poxa, não precisa estar falando o tempo todo. Às vezes vai até assustar a pessoa, né? Ou então criar em torno desse médium bocudo, né? Não sei se existe essa classificação, né? Mas de ficar aí anunciando a companhias espirituais. Nossa, eu estou vendo o seu obsessor. Nossa, como ele é feio. Você não faz ideia de como ele é feio. Você consegue perceber a presença dele? Se não conseguia, agora sim, passa a ter problema, passa a ter um monte de medos e tudo, né? Então, depende da intenção do espírito e da permissão. Então, tem a permissão, a pessoa vai ver o espírito. Mas nem sempre isso acontece. Volto lá naquela primeira pergunta. Falo, as aparições são realmente muito interessantes, tal, mas raras. Pô, mas rara, mas tanta gente vê. Comparado com que não, as pessoas não, com o número de pessoas que não vêm, é raro. Porque se fosse ver o tempo todo, aí seria o contrário. Raro é quem não ia ver, né? Então, a sétima. Que inconveniente, isso que a gente falou, né, no começo, agora vamos explorar um pouquinho, olha que interessante. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Esse não seria um meio de tirar dúvida aos mais incrédulos? Poxa, então, para que eu possa, né, aquele negócio de ver para crer. Se eu ver o mundo espírita, eu vou acreditar no mundo espiritual, né? Aí os espíritos falam, olha, estando o homem constantemente cercado de espíritos e vê-los a todo instante, o perturbaria, o deixaria embaraçado e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age livremente. Vocês já pensaram se a gente pudesse ver, se nós pudéssemos ver todos os espíritos que estão nos cercando, na rua e tudo? A coisa é assustadora, porque nem todos são bonitinhos, nem todos são evoluídos. Tem alguns bem feinhos. Nós estamos estudando aos sábados o livro Os Mensageiros. André Luiz faz uma visita, né, com o instrutor e com um colega médico, né? Então vão os três na rua. E ele, como teve a graça, né, de ter a visão mais ampliada, a visão espiritual, ele chega na Terra, ele aterrissa, né, entre aspas, né, ele aporta ali na cidade e vê na rua uma imensidão de espíritos, junto, convivendo com os encarnados, vendo espíritos acoplados aos encarnados, buscando tirar deles aquilo que os encarnados oferecem em termos de pensamentos, sentimentos, desejos, paixões. Ele fica extremamente assustado com aquilo. Ele não fazia ideia. Então, para um espírito desencarnado que tem
a visão ampliada já é um choque, imagine a gente no dia a dia ver. Então, alguns, por isso é raro, como nós citamos, né? Chico Xavier, Divaldo, a irmã do Amilcar, né? Então, vendo no dia a dia, causa transtorno. E se não tiver equilíbrio, fica difícil. Né? Fica difícil manter a estabilidade, manter a calma. Né? Quanto ao sem fé, porque aí ele fala, isso não seria um meio de tirar dúvida aos mais incrédulos? Então, a segunda parte da pergunta, a resposta é, quanto ao sem fé, estes dispõem de muitos meios para se convencerem, se destes meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Então, tem exemplos, tem oportunidades, tem tudo aí à frente. Hoje, todo mundo ouve falar disso. É difícil aquele que não ouve falar. Só que, se ele estiver cego pelo orgulho, ele não vai dar bola, ele não vai atrás desse conhecimento. Não faz como nós fizemos, que fomos atrás e queremos saber mais a respeito disso. Vocês sabem muito bem que há pessoas que têm visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Mas, não se preocupem com eles, porque Deus se encarrega deles. Essa é a resposta do Espírito. Então, para tirar qualquer dúvida, deixa aí, deixa. Fiquem vocês com a crença, querendo saber mais a respeito, que cedo ou tarde aqueles lá vão acreditar, porque Deus se encarrega deles. Aí Kardec faz uma nota, né? Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que circundam sobre nós e em torno de nós. Vocês se lembram, na sessão passada, né, no último estudo, quando o doutor Frutuoso falou da visão microscópica que os espíritos têm e que nós ainda não temos, até para preservar a gente? É disso que Kardec está falando. Então, o que ele falou na prática, no dia a dia, o que aconteceu, Kardec, há 160 anos atrás, mais ou menos, ele já falou a respeito disso. Olha aí, no ar tem muitos seres microscópicos. Então, ficaríamos assustados. E não dá para desviar, né? Já pensou? No dia a dia nosso. É como ele falou, numa sala de cirurgia, imagina, uma sala que deveria ser ascética, presume-se que seja ascética, e com a visão dele está vendo que ainda na roupa tem micro-organismos, nos instrumentos tem micro-organismos, em cima do paciente que vai sofrer a cirurgia tem micro-organismos. Então, não daria tranquilidade para trabalhar aquilo, né? Com aquilo. Donde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, esse progresso pelo qual nós estamos passando, desde lá da Idade da Pedra, né, até chegar agora, no estágio em que nós estamos, as coisas todas estão acontecendo tudo na hora certa. Seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista espiritual. Então está tudo no lugar certo. Nossa, mas mesmo com esse monte de coisa, mesmo com esse monte de coisa que a gente nem sempre aprova, porque nós temos uma visão sobre as coisas. E se a gente fosse Deus, a gente faria muita coisa diferente. Mas pode ter certeza que não estaria bem feito como Deus faz. Se alguém tiver qualquer observação, pode falar, tá? O tempo hoje é curto, mas sendo rápido a gente aceita, a gente comenta, a gente aproveita para o melhor entendimento. Essa oitava questão para os espíritos, Kardec pergunta: uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, é inconveniente ficar vendo o tempo todo o espírito, em estado de vigília. Por que em certos casos isso é permitido? Por que acontece? Por que é permitido? Lembra que a gente falou? Nem sempre é permitido. Agora Kardec, e quando é permitido? Por quê? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte.
Uma vez eu perguntei para um amigo, hoje ele é um amigo espiritual, mas ele era um amigo encarnado, né? Bem no comecinho da nossa... quando a gente entrou em contato com a doutrina espírita, com os trabalhos mediúnicos, falei, por que tem trabalho mediúnico? Por que a gente conversa com o espírito? Né? Presumindo que no plano espiritual poderia conversar também, né? Aí ele fala assim, ele falou, olha, a primeira coisa é para provar que os espíritos existem, que existe vida após a morte, que nós não morremos, que nós preservamos a individualidade, que é exatamente isso que Kardec fala. E a segunda coisa é que Deus ajuda os homens através dos homens. Então, muito das sessões mediúnicas, a grande maioria, era justamente para ajudar espíritos que ainda estavam com problemas de não saber se estavam desencarnados ou não, que estavam sentindo dores ainda, que já não precisava ter dores porque não tinha o corpo físico, que estavam perdidos porque nem sabiam que tinham desencarnado, enfim, um monte de coisa. Então, aqui Kardec estava falando isso. Então, por que então, já não estamos falando de uma sessão mediúnica, estamos falando no dia a dia. Por que vê os espíritos? Para poder provar que existe vida após a morte e que a vida se preserva. E não muda nada. Se eu sou bom, eu continuo bom. Se eu sou mal, eu continuo mal, depois da morte, né? A visão passageira basta para essa prova e para testar a presença de amigos ao seu lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Então, ele, durante um lapso, ele tem, né, a consciência, a visão de alguém. Por isso que ele fala assim, né? A visão passageira basta para essa prova. Então, é algo rápido. Não está vendo tudo o tempo todo, como Chico, Divaldo, Armando Amilcar, né? Então, esses são raros, mas no nosso dia a dia a gente pode ver, e aí não tenho dúvidas. Kardec pergunta, nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? A resposta é positiva. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em contato com os espíritos. A grosseria do seu envoltório, ou seja, o corpo físico, é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Nós precisamos, para enxergar dos nossos olhos, se por qualquer acidente a gente fica cego, nem encarnado a gente vê, quanto mais desencarnado. Pode ser até que veja mais, né? Mas basicamente é isso. Os olhos têm limitações. O corpo físico, ele é grosseiro. Mas à medida que a gente se depura, que nós vamos melhorando a nossa condição espiritual, a gente vai passando a ter um corpo físico também mais e mais refinado. E mais nós podemos ter contato visual com espíritos. Então, é assim, quanto mais a gente tende a se espiritualizar ou se desmaterializar do ponto assim, de não ter tanta dependência da matéria, mais a gente vai se comunicar com os espíritos. Olha que coisa, então a gente vai poder ter, num mundo mais elevado, num mundo melhorado em relação a esse, a gente vai ter muito mais a presença de entes queridos, de que nós nos separamos, seja porque nós reencarnamos, seja porque nós desencarnamos, e vice-versa, eles também, né? Eles desencarnando, né? E nós tendo ainda contato. Que maravilha, né? Vamos lutar para isso. Assim a gente não sofre tanto quando alguém muito querido nosso desencarna. Ser racional, essa é muito boa. Essa, tanto a pergunta, a resposta e depois a nota de Kardec. Olha só, seria racional se assustar com a aparição de um espírito? A gente tem que se assustar? Ou a gente não precisa se assustar quando a gente vê um espírito? Né? Espírito, assim, um desencarnado e se torna visível.
para a gente, é uma aparição, né? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja esse espírito, é menos perigoso do que um vivo. Isso é verdade. A gente tem que ter mais medo de vivo do que morto, ou seja, mais de encarnado do que desencarnado. Ademais, como os espíritos podem ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que estão ao seu lado. Então, aqueles que têm esse conhecimento, sabem que está ali e pronto. Não se assusta com isso. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo sem ser visto. E olha aí, olha o perigo onde que mora. E até com mais segurança, até com mais propriedade. Se ele quer prejudicar a gente, ele prejudica principalmente não sendo visto. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. O sublinhado aí foi por minha conta, tá? Tal a importância dessa resposta nesse momento. Então, aí nós estamos falando de obsessores, nós estamos falando de espíritos vingativos, a gente está falando de espíritos que querem, de alguma maneira, fazer com que a gente se desvie do bem. Então, ele é muito mais efetivo, muito mais eficiente, invisível do que visível. Vocês concordam? Então, é muito mais perigoso um encarnado, que esse pode sim tirar nossa vida, por exemplo, pode machucar a gente, do que um espírito que pode assustar. Basicamente isso. Lembra-se que a gente viu lá atrás? Por vingança ou para assustar, ele aparece e pronto. Aí Kardec faz uma nota. As pessoas que se enchem de medo quando se acham na solidão ou na obscuridade, raramente se apercebem da causa dos seus pavores. Então, aquelas que estão com medo, tem medo de escuro, mas por quê? Né? Tem que ver a causa disso. Não seriam capazes de dizer de que é que tem medo, porque não está vendo nada, né? Vai ver o quê? Então, é medo do quê? Muito mais deveriam temer o encontro com os homens do que com os espíritos. Então, tem que ter mais medo de homens encarnados do que desencarnados. Porque um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Aí a gente pensa assim, fala, nossa, já pensou o poder que um espírito passa a ter sobre aqueles que mandaram ele para a cadeira elétrica, ou para a pena de morte? Vocês têm ideia? Então, estão tirando a oportunidade da vida dele e ele vai querer ali, de alguma maneira, se vingar. E ele, como um espírito desencarnado, ele pode ter mais acesso àquelas pessoas que mandaram ele lá para a morte. Percebem? Então, um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. E quando esse malfeitor ele quer fazer alguma coisa, ele pode, de maneira invisível, atuar. Agora ele fala de uma senhora, do que aconteceu, né? Certa noite, uma senhora do nosso conhecimento teve em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa, e a sua primeira sensação foi de terror. Era tão nítido a aparição, né? Era tão nítida que ela achou que alguém tinha entrado no quarto. Agora, ela se certificou de que não tinha pessoa nenhuma. Aí ela pensou, parece que é apenas um espírito, então eu posso dormir tranquila. Tá vendo? Isso é racional. Isso é entender que os espíritos podem se tornar aparente, podem aparecer para a gente, mas que não vão fazer nada. Aí ela simplesmente falou, vou dormir. O que ele vai fazer? Não vai fazer nada, vou dormir. Se fosse uma pessoa no quarto, aí sim ela teria medo, que foi a primeira impressão dela, né? Aí mais para frente, né? A questão 11ª e última, né, de hoje. Aquele a quem um espírito apareça poderá travar conversação com ele? Alguns de vocês vão se lembrar do caso de uma funcionária, né, da empresa, né, que pergunta para mim,
né? Fala, olha, eu estou vendo espírito, o que eu faço? Fala, pergunta para ele. Então, é essa a questão de Kardec. Pode conversar com o espírito? Os espíritos dizem perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso. Tem que fazer isso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se pode ser útil. Ah, mas peraí, eu posso falar? Pode falar como pode pensar, né? Às vezes ele não tem essa capacidade, mas pode sim pensar nas perguntas e ele vai responder na forma de pensamento também. Mas também pode articular as palavras. Casos, não, desculpa, casos se tratar, desculpa, foi separado ainda. Caso se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a compaixão que se testemunhar a ele o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Então, cada caso é um caso, mas o fato é que é possível conversar assim. E aí ele pergunta, mas e como é que o espírito responde? Né? Algumas vezes o faz por meio de sons articulados. Voz, som, palavra. Você escuta ele falando, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. Esse era o... Nós vamos dar continuidade na próxima sessão, no dia 9 de junho, né, semana que vem, sobre ainda noções sobre as aparições. E aí, alguém ficou com medo? Tomara que não, né? Não, Só... né? Pode falar, Sueli. Não, você encheu o saco. Você ia falar que achei maravilhosa a racionalidade daquela senhora. Ah, espírito, vou dormir. É isso. É uma ilustração muito boa da maneira que a gente tem que agir. É isso. Realmente é isso. Nós não tem que ter medo, né? Eu tenho só não uma pergunta, mas para deixar claro na ideia. Essas questões das aparições, elas não são materializações, certo? Desculpa, eu estava lendo aqui uma observação da Ana Paula, depois eu falo. Você pode repetir, Sueli? Desculpa. Sim, as questões das aparições não são uma materialização, certo? Não. Ok. Não sendo uma materialização e tendo a permissão, claramente, como também a materialização tem a permissão, quando um espírito é permitido aparecer, a pessoa que o vê pode ou não ser um médium ostensivo, certo? Pode, exatamente. Pode ser, como pode não ser, isso. Então tá. Porque assim, eu acho que é interessante a gente pensar assim, porque muitas pessoas acham que só quem vê espíritos são médios ostensivos, e nem sempre, né? Quando é permitido que aquele espírito apareça, tanto explicado para o bem ou para o mal, existe um porquê ali, né? Que até foi explicado na resposta do espírito para Kardec, né? Existe sempre um porquê. A diferença do... Peraí, acho que não dá para ouvir. Não, a diferença é que o médium vê sempre, o médium não vê bem. E o outro vê uma... Esporadicamente. Como a Esporadicamente. Verinha falou, né? Tem o médium, ele vê com mais frequência. Já o não é bem o caso, tá? Vocês vão entender. O não médium, assim, que não é um médium ostensivo, ele não vê com frequência. Eu vou dizer a minha experiência, tá? E aí pode ilustrar muito bem. Eu não vejo ninguém, né? Não vejo espírito, não vejo nada. Eu tenho realmente nessa encarnação eu não vim vidente. E eu me lembro de uma vez somente ver um rosto muito nítido. Era um rosto de uma mulher e eu até hoje eu acho que eu posso descrever. Se ver aqueles caras que desenham assim para fazer retrato falado, eu acho que eu consigo colocar através dele no papel. Uma vez somente. Então, isso está bem de encontro ao que você falou, Suelen. Sem ser médium, sem ter evidência, nada, apareceu uma vez. Então, para algumas pessoas pode ter um evento, dois, tal, né? Aconteceu, por algum motivo.
Já o médium tem muito mais frequência, né? E tem aqueles que têm frequência total, né? Que nós falamos, né? Chico, Divaldo, a irmã do meu amigo, né? Pois não, Fernanda? Não, não falo. Oi, Eu desculpa. sou. Você ia falar? Ah, tá. A Ana Paula vai falar. Não, tudo bem, Ana Paula, Já pode queria falar. ver. É você mesmo, Fernanda. Não, eu só ia fazer um comentário. O meu cunhado, ele não é, ele é médium, mas ele não estuda, ele é americano, né? Toda a criação dele foi evangélica, e a partir do momento que ele conheceu minha irmã, ele teve uma ciência do que é o espiritismo, do que acontecia com ele, né? Mas ele conseguiu, da maneira dele, bloquear o que ele vê, mas ele vê constantemente. E, por exemplo, ele não entra em museu, ele não vai a museu, porque em museu ele vê muito mais coisa. Então, assim, não, eu só queria falar isso, que da maneira dele, né, mesmo sem ser conhecimento do espiritismo, ele consegue bloquear e não permitir a aparição, vamos dizer assim, né? Era só isso. Não. Como é que ele consegue? Como é que ele conseguiu isso? Eu acho que foi bem difícil. Mas como é que ele deixa de sentir a presença? Não, na verdade, conforme a Fernanda tá comentando, está dizendo, ele não deixou de ver, velhinho. Ele não bloqueou assim. Ele administra Não, isso, né? isso. Veja bem, ele conhecendo ou não sua irmã, né? Ele podia achar normal, ou então ele podia morrer de medo, mas ele ficava quieto no canto dele, não falava para ninguém, né? Então, tem muitas maneiras de reagir frente a isso. Então, você falou uma coisa interessante, museu. Museu, vocês imaginem pessoas ligadas a objetos, e tem. Quantas Uhum. pessoas não matam outra por conta de um objeto, por conta de alguma coisa, o apego que tem, sabe? Então, os espíritos vão junto com o objeto. Então, Eu ele dei até o exemplo do museu, porque a gente até fez uma visita ao museu e ele não entrou e a minha irmã me explicou por quê. Mas ele trabalha com reforma, né, de peças de banheiro e tudo, de muitos hotéis. E ele constantemente via, eram suicidas, pessoas que morreram no quarto de hotel, em banheiro, sabe? E acho que foi isso mesmo que o Luiz falou. Ele não bloqueou, ele vê, ele sente a presença, mas de alguma maneira ele consegue não ver materializado, sabe? Dessa maneira. sim. Pois não, Ana Paula. Então, só pegando essa fala da Fernanda, era parecido com o que eu queria falar, né? Quando você estava falando sobre permissão. Tem uma outra permissão também no meio desse caminho, né? Não é só a permissão da espiritualidade superior, é a permissão à nossa simpatia também. E o Kardec, ele é muito feliz quando ele vai definir a palavra simpatia, né? Ele não fala simpatia do jeito que a gente usa simpatia, né? Aquela pessoa simpática, né? Não é isso. É simpatia na semelhança das vibrações, na semelhança das intenções. Então, na minha leitura, a única forma que ele consegue desvencilhar o que ele está vendo é porque ele não entra em sintonia com aquele espírito, né? Porque se ele É isso aí. entrasse em sintonia com aquele espírito, o que ia acontecer? O espírito ia junto com ele para onde ele fosse, né? Porque ele ia perceber que, ele está me vendo, ele consegue me sentir, ele não ia largar dele, que é o que acontece com muitos médiuns quando chegam no centro perturbados, né? Porque o espírito percebe, eles entram em sintonia porque tem aquela sensação de medo, tem aquela sensação de perseguição, acha que está sendo perseguido. Sintonizou, é como rádio, né? Sintonizou e vai embora. E daí chega perturbado. Ou então, o que é muito infeliz, né?
essas pessoas acabam na mão de um psicólogo, de um psiquiatra materialista, e acaba tomando altas dosagens de remédio, de antidepressivo, anti-ansiolítico, na tentativa de não ver, né? E passam a vida inteira dopados, porque não, infelizmente, né, não tiveram contato, né, com alguém que conheceu. Muitos psiquiatras entendem a mediunidade como uma doença, são visões, esse tipo de coisa, aí toca de remédio, realmente. Quando é muito mais simples, claro, simples desde que se utilize desse meio, que é muito mais racional resolver isso através do conhecimento, através da prática mediúnica. O seu cunhado, Fernanda, seria um excelente médium, num trabalho mediúnico, e ele teria muito mais paz com isso, teria muito mais, sabe, inclusive, assim, o fato dele colocar em prática, ver uma utilidade para isso, daria muito mais, assim, premiaria muito mais Poder ele. ajudar, né? Poder ajudar, caridade, é verdade. E fora que não deve ser uma situação fácil para ele, porque ele é uma luta constante, né? Porque ele está ali, ele não sabe o que está acontecendo, então ele está numa luta, ele trava. Imagina uma pessoa ainda que trabalha em hotel, que a gente sabe que hotel é um lugar extremamente magnetizado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Hotel, bar noturno, né? Museu ainda eu até fiquei meio assim, porque museu nem tanto, mas comparado com um hotel, né? Quando a gente Olha, compara com um hotel. você imagina, vamos pela lógica, né, Paula? Você imagine pessoas apegadas a objetos, a material e tudo, que se sentiu, assim, lesada, tirada dela. Ela vai junto com... Mas é que no caso de hotel, mexe com muito mais coisa, né, Luiz? Mexe Sim, sim. Não, sem dúvida. né? O hotel é um lugar pesado Assim, mesmo. mas do ponto de vista, assim, de ver, né? E mais ainda esse senso de propriedade, né? A velhinha está lembrando que ela, uma vez, ela não conseguiu entrar num hotel, desculpa, num museu. Não conseguiu. E a Júlia, eu me lembro, a gente estava na França, e ela foi, e o marido dela adora, sabe, então, aqueles lugares, assim, históricos, castelos e museus e tudo, então ele adora isso. E a Júlia, cada vez que vai para a França, ela não vai já há algum tempo, porque ela implora. Até o marido dela fala assim, a única mulher no mundo que não gosta de ir para a França, né? Ele que não levar, ela não vai. Mas porque ela se sente muito mal. Então tinha lá tinha um castelo lá, não um castelo, uma maison de papa lá, que era o lugar onde ficava que era a sede do papado francês, que houve a divisão, né, da Itália, lá do Vaticano, e da França. E nesse era a sede lá. E depois de um tempo foi inclusive lugar de tortura, um monte de coisa lá, né? E a Júlia simplesmente não conseguia, né? A nossa filha não conseguia entrar. A única vez que ela entrou foi a primeira, depois disso não entrou mais. E ela via pilhas de cadáveres, via um monte de coisa que, né? Então, ver espírito naquela situação, ela não... E engraçado, né? Voltando nessa questão que ele fala, né? Como pode ser permitido quando o fim é mal, né? É aquela velha história. Essa permissão, ela pode vir dos dois lados. Ela pode vir sempre da espiritualidade, no sentido de que, olha, não existem vítimas nesse mundo, então você está sintonizando, então, portanto, sintonizou, né? Ou então é uma comunicação, seja porque principalmente no caso de médiuns, né, é comunicação, olha, veja que existe essas coisas por aqui, né? Você veio com essa mediunidade exatamente para isso. Eu lembro que quando eu entrei no Vaticano, eu pisei no Vaticano, eu queria sair de lá. Eu queria sair de lá. Quando chegou naqueles, porque eles têm aquele negócio, né, estranho de guardar aqueles cadáveres ali embaixo, né, eu fico imaginando, tá todo mundo orando ali em cima e embaixo tá cheio de cadáveres, né? Mas enfim, quando chegou naquele ponto eu já não conseguia andar mais. Aí eu peguei e saí. Porque, assim, eu sentia a energia do ambiente muito pesada. Eu não vi nada, obviamente, mas você sente a energia do ambiente, né? Que não é sadia, né? Mas
Agora, você falou uma coisa importante, Ana Paula. A permissão é dos dois lados, um de aparecer e outro de ver, né? Então, a hora que fechou essa equação, aí tá ocorrendo uma evidência. E tem sempre um motivo. A Suelen sabe de quem eu falo, né? Que é uma pessoa assim, que a gente conhece, né? Uma amiga em comum, né? Que ela, a espiritualidade está fazendo pressão sobre ela. Agora, mais do que nunca, ela está vendo, né? Que é o momento dela passar a fazer parte assim, do conhecimento, dela passar a conhecer, porque só o conhecimento pode libertar a gente de qualquer transtorno, medo, essa convivência, né? Como o cunhado da Fernanda. Então, esse tipo de coisa. Então, é muito importante o esclarecimento. E é interessante como o esclarecimento vai longe. Às vezes, a gente conversa com espíritos, às vezes não, com muita frequência nós falamos com espíritos, que ele vem com um problema enorme. E a gente fala, olha, você vai resolver isso. E o que vai resolver isso é o conhecimento. Ele não acredita, mas como que conhecimento? Vai tirar minha dor, vai tirar meu sofrimento, vai tirar... Porque através do conhecimento ele passa a entender a situação que ele está vivendo. Tem um ponto que eu acho que é interessante também a gente salientar, né? Principalmente para quem está começando a estudar mediunidade. Não é porque você é médio ostensivo que obrigatoriamente você deve ver espíritos ou lidar com espíritos, especialmente espíritos endurecidos e inferiores, fora do ambiente do centro espírita. Não é assim que as coisas ocorrem. Por quê? Porque é exatamente o que você estava falando. Uma vez que eu tenho conhecimento e uma vez que eu avanço moralmente, fora do centro espírita, isso não é para acontecer, a não ser que haja necessidade. O que acontece com muitos médiuns fora do centro espírita, principalmente em contato com esses espíritos mais duros, né, vamos dizer assim, é porque ele abaixa a guarda, né? Muitos centros espíritas usam esse termo, né? Ah, você abaixou a guarda, você deu passividade, outros vão falar, né? No momento errado, é como você tinha comentado, pessoas que médiuns que abrem a boca quando não tem que abrir a boca, né? Na verdade, o que eles estão fazendo não é abrir a boca, é abaixando a guarda. Uma vez que eu sei que eu sou médio ostensivo, assim, é difícil, às vezes, para eles entenderem isso, né? E aceitarem também. Mas uma vez que você é ostensivo, não tem como você viver uma vida que uma pessoa que não é ostensiva, que não está sabendo, né? Vamos pegar o exemplo, né, dos micróbios, né? Uma vez que você, que nem no meu caso, uma vez que eu lido com saneamento e eu sei aonde tem bactéria, onde não tem bactéria, mesmo que eu não veja, eu não consigo lidar da mesma forma, né? Que uma pessoa que não sabe. O mesmo vale para o médium, né? Então, eu não quero ver espíritos que me façam mal fora do centro espírita quando eu não estou trabalhando, então eu tenho que trabalhar minha moralidade, eu tenho que ser mais vigilante. E só, assim, desculpa estar me estendendo, mas e às vezes o propósito daquela pessoa vir como médium ostensivo é exatamente para ter a vigilância que ela não teve na reencarnação passada, né? Ou mesmo, realmente, esse conhecimento, evitar os lugares, evitar pensamentos que possam atrair, enfim, é o conhecimento mesmo que vai levar a essa, não sei se podemos chamar essa educação mediúnica, né? Mas é alguma coisa assim, de ter o controle sobre a situação. Porque a mediunidade, quando não assim, sob controle, é um cavalo chucro. Quem vai para cima e para baixo é o cavalo, não é o médium, né? Então, ele é dominado pela mediunidade. Então, tem que ser o contrário. O controle, por isso a importância realmente do conhecimento, isso que nós estamos falando. Olha só, fazendo só uma pincelada somente, o que nós vimos agora, o controle do medo. Basicamente foi isso. Se a gente for ver bem o que foi, como se resumiria isso? É o controle do medo. Então, ver que espíritos não é bicho de outro mundo. Tá? E como é que a gente lida com isso? Através desse conhecimento. Muito bem, eu acho que não vai dar para a gente ir um pouquinho mais longe. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu vou fechar o meu microfone, tá?
A Verinha tentou laçar alguém aqui presente, mas não funcionou. Oi? Não, eu faço, não tem... Ah, alguém vai fazer? Então eu faço. Sou. Fica à vontade. Quem quiser. Não, se tiver alguém para fazer, pode ficar à vontade. Eu não posso porque eu já fiz a prece inicial, então eu estou proibido. Tá. Não, é que eu pensei que alguém aí queria fazer, por isso que eu estava perguntando. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer a espiritualidade aqui presente nos nossos lares, que nos guiaram durante esse estudo, que nos trouxeram até esse momento presente, nos prepararam para esse momento. Agradecidos dessa ajuda, elevemos o nosso pensamento a todos aqueles que não puderam comparecer ao estudo hoje e também a todos aqueles que se encontram em dificuldades durante essa reencarnação. Aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, em suas casas, diante da falta do emprego, diante da falta do alimento, que possamos nesse instante envolvê-los todos em amor, junto aos seus mentores, a fim de que eles não percam a esperança no bem e que uma mão de ajuda possa auxiliá-los diante desses problemas. Pedimos também pelos nossos governantes, que possuem tanta responsabilidade em suas mãos, que possam conduzir a sua população, os seus povos da melhor forma possível, velando sempre por aqueles menos favorecidos, que tanto necessitam do seu amparo. E agradecidos nesse instante por todas as bênçãos que recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, encerramos a reunião de hoje na esperança de estarmos todos novamente juntos na semana que vem. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.